Olá irmãos, olá amigos, graça e paz. Quero refletir com vocês hoje sobre o tema A Igreja segundo Jesus. Mateus 16, 13 a 18, lemos o seguinte: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os homens dizem que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então lhe respondeu: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Essa foi a primeira vez que Jesus falou sobre a igreja diretamente. E nessa oportunidade Jesus fez como se fosse um teste surpresa, ao fazer a seguinte pergunta: Quem os outros dizem que o homem é? Que o filho do homem é? Uma pergunta fácil, pois falar dos outros é quase sempre mais fácil do que falar de nós mesmos. E aí cremos que os discípulos se divertiram um pouco, e cada um pôde dizer o que tinha ouvido. Provavelmente todos participaram animadamente e dessa discussão, cada um dizendo então a sua própria teoria. O que eles não sabiam é que essa primeira pergunta era só para abrir a discussão, quase que como um quebra-gelo, pois depois dessa veio a pergunta mais importante e difícil do teste. E foi uma pergunta pessoal: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? O texto não fala, mas podemos imaginar um silêncio tomando conta dos discípulos, que, como diz Neil Cole em seu livro Igreja Orgânica, posso imaginar todos os olhares, antes tão cheios de entusiasmo, se voltarem lentamente para o chão. Essa era uma pergunta muito mais difícil de responder, pois se respondemos errado, nós é que temos que assumir os erros e as consequências, pois toda a eternidade depende exatamente dessa resposta, de sabermos quem é Jesus. Talvez os discípulos olharam para Pedro, esperando que dele viesse a melhor resposta. E veio. Pedro, na sua intrepidez e com toda a liderança que tinha, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus não deu a Pedro os créditos da sua resposta, mas a Deus, quando falou: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Pedro estava sintonizado com Deus e por isso recebeu essa revelação divina e plena. Devemos também ter bem claro em nossa mente e coração a resposta sobre essa pergunta: quem você diz que é Jesus? Muitos conhecem um Jesus personagem histórico, um Jesus que a Bíblia diz, ou que os pais lhe ensinaram, ou que aprendeu na igreja, mas na verdade não conhecem Jesus unicamente através da experiência pessoal e da revelação do Espírito Santo. Jó é um exemplo bíblico de alguém que só conhecia Deus de ouvir falar, mas que ao final de suas grandes experiências com Deus, pôde então dizer: eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço por experiência própria. O valor que você dá à Igreja de Cristo depende imensamente de qual é a sua resposta sobre Jesus, de quem é Jesus para você. Se você responde que Jesus é o Salvador e Senhor, o Filho e o próprio Deus em essência, que Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra, e que é um Deus presente em todo o tempo, a Igreja terá para você valor nessa proporção. Jesus continuou falando aos seus discípulos: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dois preciosos ensinos aqui. Primeiro, é Jesus quem edifica a igreja. Quando a igreja é edificada pelos homens, ela não é a igreja de Cristo, é a igreja dos homens. Neil Cole ainda escreve em seu livro Igreja Orgânica: Jesus não diz: é sobre essa pedra você vai edificar a minha igreja. Jesus e somente Jesus edifica a igreja. Se edificarmos a igreja com base na simpatia, numa metodologia inovadora ou em qualquer outra coisa,
teremos uma igreja inferior à que Jesus edificaria. O segundo ensino aqui é que Jesus é o dono da igreja. Ele comprou a igreja com seu próprio sangue. Ele não prometeu a Pedro que edificaria a igreja de Pedro, mas a sua igreja, a minha igreja, disse Jesus. A igreja pertence a ele. Ele está edificando a igreja dele hoje. A igreja é o projeto de edificação de Jesus, não nosso, certamente. Certamente ele tem os melhores meios, melhores ferramentas, melhores materiais para dela uma igreja sólida e bela. Ele jamais faria um trabalho mal feito ou de qualquer forma. Se as igrejas estão desmoronando, não é porque Jesus esteja fazendo um trabalho imperfeito, mas é porque estamos tomando a edificação das suas mãos. E nós mesmos estamos tentando edificá-la, assumindo nós mesmos essa responsabilidade que é de Cristo. A igreja de Jesus, quando está em suas mãos, cresce de forma harmoniosa, mas nunca sem lutas. Ela enfrentará resistência e o diabo fará oposição. Um sinal de que a igreja está saudável é que ela enfrenta a hostilidade vinda do inferno. Neil Cole cita também o seguinte em seu livro: um pregador certa vez disse: se você acorda pela manhã e não dá de cara com o inimigo, então talvez você esteja indo na direção errada. A Bíblia nos ensina que devemos resistir ao diabo e ele fugirá, e não ignorá-lo. No livro Liberando o Potencial de Sua Igreja, Robert Logan e Tom Clegg escreveram: acreditamos que o inimigo divide as pessoas em duas categorias: aqueles que ele pode ignorar e aqueles que ele tem de enfrentar. Queremos ser do tipo que ele tem que enfrentar. Se estamos sendo atingidos, é porque somos o alvo do inimigo. E nisso devemos nos alegrar e nos gloriar. Essa é a igreja de Jesus que amamos, pois amamos o dono dela acima de todas as coisas e de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Amém? Amamos a igreja na proporção que amamos o seu dono, o seu cabeça, que é Cristo Jesus. Deixemos Cristo edificar a igreja dele cada dia. Amém? Deus abençoe você.